Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus, nós consagramos ao Seu coração imaculado essa catequese de hoje. Te imploramos, roga por nós, Jesus, para que essa catequese nos conduza a amar ainda mais a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santos anjos da nossa guarda, roguem por nós, para que possamos ouvir, acolher e viver o que o Senhor Jesus vai nos falar. Conduze-nos nos caminhos do Senhor ao longo dessa catequese. Santos anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confio a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora do Belém, mudai todo mal em bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, semana passada a gente começou a falar sobre a Santa Missa parte a parte. Você chegou a ver o vídeo, Fênix, da aula passada? Não? Você assiste. A gente falou sobre a primeira parte da Santa Missa, até a liturgia, até o início da liturgia eucarística. A gente falou da liturgia da palavra, né? A Santa Missa, ela tem duas grandes partes, né? Que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Ela se divide em 4 partes, né? Que é os ritos de entrada, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Só que os ritos finais e os ritos de entrada são bem sucintos, né? As grandes partes principais são a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Na semana passada a gente falou sobre a liturgia da palavra. Vocês ficaram com alguma dúvida na semana passada? Não? Então a gente falou sobre a liturgia da palavra e a gente hoje já avança para a liturgia eucarística, que é a segunda parte da Santa Missa. Eu terminei a catequese da semana passada falando da oração universal, né, que vem depois da profissão de fé, é aquela oração que a gente faz, a gente reza o creio depois da homilia, todo mundo fica em pé, reza o creio. Aí tem a oração universal, é aquela oração que os fiéis, um fiel sobe no ambão da palavra e fala, rezemos ao Senhor, a gente, Senhor, escutar a nossa prece, aquela oração, e depois o padre faz a oração universal, o padre faz uma oração coletando aquelas intenções. Ali se encerra a liturgia da palavra e se inicia então a liturgia eucarística, que é o ponto ápice da missa, que é o ponto ápice da nossa fé, que é onde acontece o santo sacrifício. Então a liturgia da palavra, ela nos prepara, ela nos aponta, ela nos direciona, ela nos conduz para a liturgia eucarística. Na liturgia eucarística acontece o milagre. Na liturgia eucarística acontece a transubstanciação. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, se torna o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Na liturgia eucarística que acontece o santo sacrifício da missa. A liturgia eucarística, que é o santo sacrifício de Jesus, é atualizado no tempo e no espaço. Na liturgia eucarística, Jesus morre por nós na cruz e ressuscita de novo, de maneira incruenta, sem derramamento de sangue, sem sofrimento, mas literalmente se entrega, se imola por nós novamente no altar. O altar, a palavra altar, é o local onde a vítima era oferecida, onde a vítima era morta, onde a vítima era imolada, né? O altar é esse local. A palavra vítima, ela tem um sinônimo. Sabe qual é o sinônimo que a gente usa para a palavra vítima? Hóstia. Hóstia significa vítima. Então, quando a gente diz a hóstia consagrada, quer dizer que é Jesus morrendo por nós na cruz. Por que a gente usa essa palavra hóstia? Hóstia significa vítima, aquele que entrega a vida, aquele que morre. Prova de amor maior não há do que entregar a vida pelo irmão. E cada vez, em cada Santa Missa, isso se atualiza no tempo e no espaço, certo? Então, na liturgia eucarística, o ápice da nossa fé é o mergulhar no céu, é quando o céu se rasga, é um de volta. Literalmente a gente é arrancado daquilo, podemos por assim dizer, arrancado do tempo e mergulha na história, no sentido de que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás no Calvário se atualiza naquele altar. Isso é místico demais, isso é tremendo demais, isso é incompreensível demais.
a gente jamais vai entender o que é a Santa Missa. Para a gente explicar o que é a Santa Missa, a gente tem que olhar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 9, em que São Paulo vai dizer: coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É esse grande mistério. E ela começa com o ofertório. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente vai começar o rito do ofertório, é que o ofertório não é o momento de entregar dinheiro para a igreja. Não é o momento de coleta de dinheiro. Até pode acontecer a coleta de dinheiro. Até pode acontecer as pessoas se levantarem e colocar o dinheirinho lá na caixinha, no cofrinho, para ajudar a igreja. Mas por que no ofertório as pessoas doam dinheiro? Por quê? Queridos, a gente trabalha, né? Certo? E pelo seu trabalho você ganha o quê? Dinheiro. E o que é o seu trabalho? Sabe aquela ampulheta em que cai a areia? Que a areia começa a cair na ampulheta? Aquela é a nossa vida. Aquela areia é o nosso tempo. Conforme o tempo vai passando, a sua vida vai passando. Quando vocês entraram aqui nesse centro catequético, para a gente começar a catequese, vocês tinham mais tempo de vida que vocês têm agora. Vocês eram mais jovens que vocês são agora. Agora vocês estão mais velhos do que quando vocês entraram aqui. Cada segundo que passa, a nossa vida passa. Então eu estou aqui ministrando catequese para vocês. O que eu estou dando a vocês? E o que é o tempo? A minha vida. Então aqui eu estou ofertando a vocês a minha vida. Entendeu? E o que eu estou recebendo em troca disso? Nada. Certo? Mas no trabalho não é assim. No trabalho você vende a sua vida e recebe dinheiro. O dinheiro é um valor que representa a sua vida. Então quando eu chego no ofertório e eu vou oferecer lá meus R$2, meu R$1, meu R$1,50, seja o que for, aquele é um símbolo. Tem o significado último de que eu estou ofertando ali a minha vida. Esse é o símbolo. Eu estou levantando do meu banco, estou indo lá e estou depositando ali um pouco da minha vida. Significa que eu quero ofertar a minha vida inteiramente a Deus no altar. Eu estou me ofertando a Deus. Mas por que então que eu oferto dinheiro? Primeiro, significado material, que o dinheiro representa o seu tempo gasto, o tempo que você dedicou para ganhar aquele dinheiro, então é a sua vida. Segundo lugar, porque a igreja precisa pagar conta de água, luz e telefone. Né? E o salário da secretária e tudo mais, e comprar produto de limpeza e papel higiênico para colocar no banheiro, e sabonete para colocar no banheiro, e a conta de água, da descarga, manutenção e assim por diante. Então, a gente oferece o dinheiro porque a igreja precisa desse dinheiro, por isso também a gente oferece o dízimo uma vez por mês do nosso salário, do nosso pagamento, nesse sentido de ajudar a evangelização, sentido prático de ajudar a evangelização, mas no sentido espiritual, teológico, a gente oferecer esse dinheiro na missa, é que a gente ali está ofertando a nossa vida. Você já tem até as músicas, né? Vem o Senhor minha vida oferecer como prova de amor e sacrifício. É isso que canta a música. Quero minha vida ofertar nesse altar. Então a música, o canto litúrgico, já te mostra o que você está vivendo ali. Você está ofertando a sua vida no altar, você está oferecendo a sua vida no altar. Você está unindo o seu sacrifício ao sacrifício de Jesus na cruz, como Nossa Senhora. Lembra que eu falei para vocês semana passada que uma vez perguntaram para o Padre Pio: Padre Pio, como que eu devo participar da Santa Missa? O Padre Pio disse assim: você deve participar da Santa Missa da mesma forma que Nossa Senhora participava da paixão de Jesus aos pés da cruz. Como que Nossa Senhora participava da paixão de Jesus aos pés da cruz? Sofrendo junto, morrendo junto. Jesus morria no corpo, Nossa Senhora morria no coração. Jesus imolava o corpo, Nossa Senhora imolava o coração. Entendeu? Então, quando Jesus morria na cruz, Nossa Senhora entregava também tudo que ela tinha na cruz, porque tudo que Nossa Senhora tinha era o próprio Jesus, o seu Filho. Assim também a gente deve participar da missa, ofertando tudo que nós temos a Deus, né? Entregando tudo a Deus. Então esse é o sentido da nossa participação no ofertório. Então a minha participação no ofertório precisa ser uma participação ativa. Como assim, Fábio, uma participação ativa? Uma participação orante, certo?
Vou só terminar para falar do dinheiro, para a gente começar a falar da participação orante. Para terminar de falar do dinheiro. Quanto que eu devo oferecer no ofertório? Quanto de dinheiro eu devo oferecer? Nunca eu devo oferecer muito dinheiro. Por que nunca eu devo oferecer muito dinheiro? Porque isso gera orgulho e soberba. Eu posso dar muito dinheiro, vou me destacar, vou pegar uma notona de R$50 e vou colocar ali, todo mundo vai ver. Se você tem muito dinheiro e quer oferecer muito dinheiro, faça um pix para a igreja. Mas não se mostre. Porque isso gera uma soberba, uma vaidade. Ao mesmo tempo, eu não posso oferecer migalhas, colocar uma moedinha de 10 centavos, porque Deus não é mendigo. E que minha vida não vale 10 centavos. Então ofereça ali R$2, R$5, seja o que for, certo? E se você quer oferecer um bom dinheiro, ofereça no dízimo, ou faça um pix para a igreja, seja como for. Mas as espórtulas, o nome disso é espórtula. Então a espórtula é uma oferta que você faz acompanhando um sacramento, no sentido de você oferecer um sacrifício, entendeu? Então eu quero rezar uma missa pela alma da minha mãe falecida. Eu ofereço uma espórtula na missa de 7º dia, por exemplo, para que aquela espórtula seja o meu sacrifício e intenção daquela alma que está no purgatório, entendeu? Então a espórtula é um sacrifício, só que não pode ser de mais nem de menos. De mais porque não gera orgulho, fico soberbo. De menos porque gera avareza, fico avaro, entendeu? Então R$5, R$10. Uma vez eu conversando, dando essa catequese para uma moça que ela era rica, sabe? Rica mesmo. Aí eu falei para ela, falei isso. Aí ela falou assim, mas então quanto que eu tenho que dar de espórtula? Eu falei assim, R$5, R$10. Ela falou assim, mas R$5 para mim é 10 centavos. Eu falei, então você dá a sua espórtula aqui, pro seu coração é a sua espórtula. Para mim R$5 é R$5. Para mim R$5 é R$5, né? Mas você é rico, então cada um com a sua realidade, né? Você vê aí qual que é a sua espórtula, então, que não vai ser nem muito para você, nem pouco, né? Para você, certo? Mas na maioria das pessoas, né, R$5, R$10 já é bastante coisa, né? Então, meus amados, agora vamos falar sobre... Eu disse que eu ia terminar esse assunto do dinheiro e a gente ia começar a falar sobre a oferta espiritual no ofertório. No ofertório, eu disse para vocês que a gente oferta a nossa vida. Então a nossa participação deve ser uma participação ativa, orante. Em que sentido? Enquanto o padre está fazendo as orações próprias do ofertório, o padre vai tomar, os ministros vão levar para o padre a espécie do pão, vão levar as galetas com água e vinho. O padre vai pegar a galeta de vinho, vai derramar no cálice, vai pegar a galeta de água, vai colocar uma gotinha naquela água no vinho. Sabe o que significa isso? Você já viu o padre fazer isso? O vinho representa o Jesus, porque o vinho depois será transubstanciado no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. O vinho se tornará o próprio Deus, certo? A água não se torna a Eucaristia. Só o vinho que se torna a Eucaristia, certo? Mas a água que é tomada e é colocada no cálice de vinho, aquela gotinha de água, alguém consegue depois tirar aquela água do vinho? Nunca mais, né? Mas aquela água se torna o quê? Vinho com vinho, certo? De certo que se você pegar uma taça de vinho e colocar uma gota de água e der para uma pessoa beber, ela fala assim, o que você está bebendo? Estou bebendo vinho. Ele não vai falar, estou bebendo água com vinho. Ela fala, estou bebendo vinho, porque aquela água se tornou vinho com vinho. Aquela gota de água representa a nossa humanidade que é mergulhada em Jesus, na Eucaristia. Então, aquela gotinha de água é toda a humanidade, os vivos e os mortos, desde Adão e Eva até o último homem, estão representados naquela gotinha de água. Mas uma gotinha de água para zilhões de pessoas, porque zilhões de pessoas diante de Deus são uma gotinha. Entendeu? Toda a China inteira, o Japão inteiro, Índia inteira, a Rússia inteira, o mundo inteiro que está vivendo hoje, e o mundo inteiro que viveu desde Adão e Eva até o último homem, diante de Deus, é uma gotinha de água. Não nada. Mas que pelo sacrifício de Jesus, essa gotinha de água foi derramada na paixão de Cristo. O vinho da cor do sangue. O vinho então representa a paixão, o sangue, o sofrimento. O próprio Jesus nos deu esse entendimento, essa leitura no Getsemane,
Quando ele disse, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Então Jesus estava mostrando que aquele cálice que ele havia tomado na Santa Ceia diante dos apóstolos, disse, tomai todos os bebês, esse é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. Ele disse para os apóstolos, esse é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. Depois ele disse diante de Pedro, Tiago e João, afasta de mim esse cálice, para que eles entendessem de que cálice que ele estava falando lá na missa, na primeira missa que foi lá no Getsemane, ou melhor, na primeira missa que foi lá na Quinta-feira Santa. Esse é o meu sangue, essa é a minha paixão, esse é o meu sofrimento. E eu recebo no meu sofrimento a humanidade inteira, para remir essa humanidade, para que essa humanidade se torne vinho com vinho, ou seja, para que essa humanidade se torne santa, com a santidade de Jesus. Então, enquanto o padre está mergulhando aquela gotinha de água no cálice, eu me mergulho naquele cálice, com todas as minhas intenções. Então eu rezo no ofertório, eu rezo assim, Senhor Jesus, minha oração pessoal, Senhor Jesus, neste ofertório eu te apresento no teu cálice, na tua patena, a alma da minha mãe, a alma da minha avó, a alma dos meus parentes falecidos. Eu te apresento meu pai, eu te apresento meus filhos, eu te apresento meus catequizandos, eu te apresento meu trabalho. Eu vou mergulhando tudo ali, eu vou mergulhando a minha vida naquele cálice. Tudo que envolve a minha vida, as suas preocupações, as suas angústias, as suas dores, as suas alegrias, a sua saúde, o seu amanhã, o seu presente, o seu passado. Mergulha tudo naquele cálice. A nossa participação no ofertório não é a gente entregar a Jesus na nossa vida. Então entrega a sua vida para Jesus no ofertório. Mergulhe a sua vida no ofertório. Então no ofertório, enquanto o padre está fazendo as orações próprias do ofertório, o católico está ali, cochilando, ou mexendo no celular, ou cantando a canção, ou conversando, ou lendo folheto, ou olhando o relógio para ver se vai demorar muito a missa, ou pensando o que ele vai fazer depois da missa, ou pensando, nossa, o padre falou muito no nome hoje. E aquele momento é o momento dele entregar a vida. Porque naquele momento, depois do ofertório, o pão e o vinho serão transformados no corpo, transubstanciados no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Não haverá mais pão, não haverá mais vinho. Então, se eu entrego toda a minha vida a Jesus, a minha vida deixa de ser a minha vida, passa a ser a vida de Jesus em mim, com todas as graças que isso envolve. Semana passada, citando as excelências da Santa Missa, eu dizia que o São Leonardo de Porto Maurício diz nesse livro que tudo que nós pedimos a Deus na missa, Ele nos concederá. Esse é o momento, sobretudo, da gente mergulhar a nossa vida no cálice, na patena. Então, o padre vai tomar a espécie do pão, o pão ainda, vai erguer e vai falar assim, Senhor, eu recebei o pão, fruto do trabalho e do homem. Fruto do trabalho do homem. O que é o trabalho que a gente falou? A vida. Então ele está falando, está ofertando aqui a vida desses homens que estão aqui, dessas pessoas. Ali o padre está falando, estou te ofertando o fruto do trabalho do homem. Por isso que a gente leva o dinheirinho. Ele está entregando ali a nossa vida. Então entrega a sua vida. Fala assim, coloca a minha vida nesse cálice, nessa patena. E oferece ele a sua vida. Por que o padre faz isso? Para que aquele pão e aquele vinho se tornem sagrados. Ainda não foram transubstanciados, ainda é o ofertório. Se tornam sagrados, certo? Se tornam sagrados. Depois do ofertório vem o prefácio, que é a oração que começa a iniciar a oração eucarística. Aí são várias orações eucarísticas. A oração eucarística primeira, a oração segunda e assim por diante. O prefácio a gente vai começar com o padre falando, o Senhor esteja convosco, e a gente vai falar, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, nosso coração está em Deus. São as orações, demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. Aí esse é a oração do prefácio. A oração do prefácio vai terminar com o Santo, Santo, Santo. Que a gente vai cantar ou rezar, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Essa oração é uma oração dos anjos. O livro de Isaías, ele vê a liturgia celeste, ele vê o céu. E no céu ele vê os santos rezando, os santos anjos rezando, os querubins rezando, Kadosh, 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 Adonai Tsebaoth. Em hebraico, Kadosh, 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 Adonai Tsebaoth. É essa oração, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Por que os anjos rezavam no céu, Kadosh, 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 Adonai Tsebaoth? Por que eles não falavam? Eles falavam santo 3 vezes. No hebraico não existe superlativo.
Tipo assim, eu estou felicíssimo de estar com vocês, estou com muitíssimo frio, estou, sei lá, pensa em outro superlativo aí, cansadíssimo, estou cansadíssimo. Essas expressões não existem. Como que a gente se refere a Nossa Senhora? Santíssima Virgem. Não existe Santíssima Virgem, Santíssima Trindade. Não existe Santíssimo, superlativo nenhum no hebraico. Então, quando o hebreu ele quer dar uma ideia de superlativo, que a gente aqui no Brasil a gente usa esses sufixos, íssimos, ele fala 3 vezes. Então, quando Jesus fala, em verdade te digo, ele é quase um superlativo. Ele está falando assim, é muita verdade que eu estou falando. Entendeu? Se ele quisesse falar assim, é verdadíssima, ele ia falar, em verdade vos digo. E às vezes Jesus fala 3 vezes. Em verdade vos digo. Quando Jesus fala assim, em verdade vos digo, Jesus está dizendo em hebraico, e essa é uma grande verdade que eu estou falando para vocês, né? Não é só no hebraico que não tem superlativo ou não tem diminutivos, né? Como a gente fala assim, Joãozinho. Não existe Joãozinho em inglês. Existe Little John. Stuart Little, não tem, você entendeu? Big John, que é Joãozão. Então não é só o hebraico, o inglês também não tem. Então Kadosh significa santíssimo. Santíssimo. Então naquele momento nós estamos nos unindo. E por que essa oração que aparece na Sagrada Escritura é rezada pela boca dos anjos? Para que a gente perceba que naquele momento nós não estamos sós à missa. O céu inteiro está rezando conosco. Então naquele momento que a gente está rezando, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa... Os céus e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Então naquele momento os céus inteiros, a Santíssima Virgem, São José, São Maximiliano Kolbe, São Pio de Pietreutina, os querubins, os serafins, as dominações da potestade, os anjos, os arcanjos, o céu inteiro, São José, está dizendo com você, Kadosh, 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 Adonai, Sebaot. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu inteiro proclama a vossa glória. A gente está mergulhando na liturgia celeste. Se os nossos olhos pudessem se abrir naquele momento, a gente vê o que de fato está acontecendo, a gente veria os anjos, os santos, Nossa Senhora, o céu aberto, rezando conosco. Então, nesse momento, feche os seus olhos e reza pensando isso. Medita isso, imagina você no céu, imagina Nossa Senhora, São José, os anjos, os querubins, os serafins, todos cantando, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Você está fazendo parte da liturgia celeste, você está adorando a Deus em união com todos os anjos santos. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Depois dessa adoração, que é chamada de doxologia, aí começa então a oração de consagração propriamente dita. O padre vai impor as suas mãos sobre as espécies do pão e do vinho e vai dizer: enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo para que as nossas ofertas se transformem no corpo e sangue de Cristo. E aí ele vai tomar a espécie do pão, vai dizer: na última noite, depois de ter dado graças, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças ao Pai e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Quando o padre diz isso e faz a elevação do pão, por que o padre eleva a espécie do pão? Para que a gente adore, porque não é mais pão. Não é mais pão. Quando ele diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, e eleva. Você lembra do filme do Mel Gibson, A Paixão? Vocês assistiram? O Mel Gibson representou muito bem isso. Vocês lembram que quando Jesus é erguido na cruz, São João está olhando a Jesus erguendo na cruz e São João se lembra da Santa Ceia, Jesus erguendo a espécie do pão, e Mel Gibson faz um jogo de câmera assim, tipo colocando a lembrança de João e Jesus se erguendo na cruz e Jesus levantando o pão e João assim boquiaberto, como quem diz: agora que eu entendi. Vocês lembram dessa cena? É isso que você está vivendo na missa. Na missa você é São João, olhando Jesus sendo erguido na cruz. Naquele momento em que o padre eleva a espécie do pão, naquele momento Jesus está morrendo por você na cruz. Naquele momento Jesus está morrendo por você na cruz.
Eu não sei se vocês já viram, mas o padre segura o pão desse jeito assim, ó. Eu estou fazendo aqui. Sabe por quê? Representa a humanidade e a divindade de Jesus, que se oferece por nós na cruz. Eu leio dessa forma. Depois ele vai tomar a espécie o cálice com a espécie do vinho, vai dizer, depois Jesus rendeu graças, tomou o cálice em suas mãos, distribuiu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós, fazer isso em memória de mim. E aí o padre vai erguer a espécie do cálice, ali é o santo sacrifício. Primeiro o pão, depois o vinho, que não é pão, não é vinho, né? É o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, mas a espécie do pão e depois a espécie do vinho. Representando o quê? O que é um corpo separado do sangue? A morte, né? Morreu. Morreu por mim. Morreu pelos meus pecados. Isso que representa. Depois o padre vai tomar a espécie do pão e vai fazer o quê? Partir. Significa que Jesus morreu por nós, quebrou por nós. Ele vai tomar um pedacinho daquela espécie do pão e vai fazer o quê? Mergulhar no vinho. Significa o quê? O corpo e o sangue estão juntos de novo. Ele ressuscitou. Entendeu? Ele está vivo novamente. Ele ressuscitou. Por isso o corpo e o sangue estão unidos novamente. E aí o padre vai conduzir, depois da oração eucarística, conduzir o Pai Nosso. Para que o Pai Nosso nos prepare para bem comungarmos. O Pai Nosso é a mais perfeita de todas as orações. Porque foi a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E o padre vai dizer isso na missa. Rezemos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. E a gente vai rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso da missa, ele não tem o amém. Então a gente vai encerrar o Pai Nosso da missa sem dizer o amém. Porque o amém a gente só vai dizer na hora que a gente receber a comunhão. Para dizer, corpo de Cristo, a gente diz amém. E no final, quando o Padre dá a bênção final, a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Mas na hora do Pai Nosso, por que a gente não diz amém? Porque ele não acabou a oração. A oração vai continuar na oração eucarística. Certo? Então a gente vai rezar o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, um momento que a gente precisa prestar muita atenção é na possibilidade ou não de ter o abraço da paz. O abraço da paz, ele não é obrigatório, certo? Particularmente, eu não gosto nem um pouco do abraço da paz. Por que eu não gosto do abraço da paz? Porque a gente está vivendo o santo sacrifício. Jesus morreu por mim na cruz. Jesus ressuscitou. Jesus está ali no altar. Eu estou diante de Deus. Ali deve ser um momento, o clima da igreja, aquele momento, deve ser um momento de profunda adoração. Um momento de profundo silêncio adorador. Um silêncio de profunda adoração. Qual oração que eu devo fazer naquele momento? Silêncio. Olhar adorador. Olhar para Jesus, adorar a Jesus, contemplar a Jesus, amar a Jesus no Santíssimo Sacramento. Reconhecer que Jesus está ali presente. Dizer para Jesus, Jesus, eu creio que tu estás verdadeiramente presente sobre esse altar, nas espécies do pão e do vinho, cálice na patena. Adorar a Jesus, bendizer a Jesus, engrandecer o nome de Jesus, desejar receber Jesus, me preparar em oração para receber Jesus. A oração do Pai Nosso já é uma preparação. Pela oração do Pai Nosso, quando começou a oração do Pai Nosso, eu já começaria a minha preparação para receber, é uma oração de preparação para receber Jesus. É claro que toda a missa me prepara para receber Jesus, eu me preparo para receber Jesus antes da missa, me preparo para receber Jesus quando eu confesso com frequência, né? O ato penitencial me prepara para a missa, mas me prepara para a comunhão, mas de forma imediata, a oração do Pai Nosso é a oração que já começa ali a preparação para receber Jesus. E aí eu vou começar a abraçar todo mundo. Vira para cá, Pai Jesus, Pai Jesus, Pai Jesus, Pai Jesus, Pai Jesus, Pai Jesus, Pai Jesus. Sai do meu banco, vou lá do outro lado da igreja. E Jesus está no altar ali, cara. E bate palma, e dá risada. E, gente, cadê a devoção à piedade? O clima de oração fica comprometido. Então eu não gosto. Não gosto nem um pouco. Mas eu não sou padre, né? Que decide se vai ter abraço da paz ou não é um padre, né? A saudação da paz, se a missa tiver um diácono presente, o saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus, essa saudação é dada pelo diácono, né? O diácono que fala. Se não tiver diácono, o padre pode falar. E eu não gosto.
prefiro que não tenha. Depois, se não tivesse e fosse suprimida, que eu acho melhor, vem o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus pode ser cantado ou rezado. Aí é uma coisa de gosto particular também. Eu gosto do Cordeiro de Deus rezado, porque você consegue compenetrar, pensar no que você está rezando e rezar com mais piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E aí o que você vai imaginar nesse momento? Você está rezando o Cordeiro de Deus. O que eu imagino? Quando eu digo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, eu imagino Jesus pregado na cruz. Imagino Jesus morrendo na cruz. Imagino Jesus tendo o coração dele transpassado na cruz. O Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. A primeira invocação. A segunda invocação, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Eu imagino Jesus sendo descido da cruz, colocado nos braços de Nossa Senhora. Imagino Nossa Senhora das Dores com Jesus morto nos braços. Nossa Senhora beijando o rosto de Jesus chagado, né? Derramando lágrimas no rosto de Jesus. E ao resto da segunda invocação, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E na terceira invocação, quando a gente diz Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O que é a missa? A missa é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, quando a gente reza, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, eu já imagino Jesus ressuscitando ao terceiro dia. Imagina a pedra do túmulo rolando. Imagina aquela grande luz saindo do túmulo. Imagina Jesus aparecendo resplandecente de luz, ressuscitado, com sinais das chagas nas mãos, nos pés. O filme do Mel Gibson ajuda muito nessa meditação. Então você pode trazer as imagens do filme, Jesus na cruz, Jesus no colo de Nossa Senhora, Jesus ressuscitando, traz nesse momento. É um momento de adoração, cara. A gente está adorando a Deus ali. Então você vê que isso não tem nada a ver com um abraço para todo mundo que está na igreja. Não tem nada a ver, cara. O pior ainda é quando o diácono não fala saudai-vos aos outros em Jesus, o padre não fala e os outros começam a agarrar todo mundo. Eu fecho meu olho. Porque a do dentro de Pedro, eu acho que o padre não gosta. Ele não gosta. O padre Fábio não faz. E daí ele fala até na missa das crianças, porque são crianças, ele fala, dá um abraço. Em você mesmo, dá um beijo e acabou. Isso, ele faz isso com as crianças e daí tá usando lá. Então, aí, o que eu faço? Quando o padre, graças a Deus, não fala, eu fecho o olho e rezo, de olho fechado. Porque aí a pessoa, ninguém vai me dar paz. A pessoa chega, eu estou de olho fechado, eu nem vou ver a pessoa estendendo a mão, a pessoa vai ver que eu estou de olho fechado rezando e não vai me dar a mão. Então eu aproveito o Cordeiro de Deus, fecho meu olho e já imagino a cruz, a paixão e nem vejo mais nada. Só vou abrir o olho quando o padre dizer eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente vai dizer, Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e a minha alma será salva. E aí o padre vai dizer que o corpo e o sangue de Cristo preserve a sua alma para a vida eterna. Aí acabou a oração eucarística e começa o rito de comunhão, certo? O rito de comunhão, ele começa com a procissão eucarística. Então, não é uma fila da comunhão, é a procissão eucarística. Então, no momento que eu vou sair do meu banco e vou me direcionar ao altar para receber Jesus, seu corpo, sangue, alma e divindade, eu estou numa procissão eucarística. Então eu estou me preparando imediatamente para receber a Deus. Daqui a alguns minutinhos, talvez segundos, se eu estiver na frente da procissão, eu já estaria unido a Jesus. O que eu faço nesse momento? Aí a pessoa está cantando a música da comunhão, está conversando. Meu Deus, tem gente que conversa na fila da procissão eucarística. Repara na roupa do outro, na roupa da outra, comenta da roupa do outro. Entendeu? Na hora da procissão eucarística, é o momento principal em que você, da sua vida, que você vai se unir a Jesus, é o momento principal da sua história, da sua vida. Você vai receber o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Então você precisa se preparar. Aí, olha só, eu quero indicar para vocês um método de comunhão propagado, vivido por São Luís Maria Grignon de Montfort, o autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Vocês já ouviram falar do Tratado da Verdadeira Devoção? Da escravidão de amor de Jesus por Maria?
Esse é o método de consagração à Nossa Senhora, que foi, ele é milenar, ele veio dos apóstolos, mas que foi compilado, foi escrito por São Luís de Montfort no século XVIII. São Luís de Montfort morreu no ano 1720, se não me engano. 1720 ou 1721. Ele morreu com 43 anos, ele morreu em 1680, mais ou menos, que ele nasceu, então ele morreu em 1720 e pouco. Ele foi ordenado em 1700, se não me engano. E São Luís de Montfort, ele foi um grande estudante da Mariologia. Ele leu tudo o que tinha sobre Nossa Senhora, todos os livros, todos os tratados. Ele compilou toda a devoção à Nossa Senhora, e essa consagração total a Jesus por Maria, que era vivida desde os apóstolos, ele compilou num livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E traz um método de consagração à Nossa Senhora que muitos santos viveram. Vocês já ouviram falar de Santa Teresinha de Jesus? Era consagrada por esse método. Eu falar de São João Bosco, consagrado por esse método. Eu falar de São Pio de Pietrelcina, Padre Pio, consagrado por esse método. São João Paulo II, consagrado por esse método. São Domingos Sávio, consagrado por esse método. São Maximiliano Kolbe, consagrado por esse método. Então é um método que fez muitos santos. Mas isso fica para uma próxima catequese, porque senão eu vou ficar umas 2 horas falando do tratado. Só para terminar esse assunto, quando eu era jovem, tinha uns 20 e poucos anos, eu participava de um movimento chamado Apostolado Mariano Alma Mater, que era um grupo de missionários que viajavam por várias dioceses pelo Brasil afora para pregar o tratado. Então, muitos anos da minha vida, uns 8, 9 anos, eu dediquei única e exclusivamente para pregar sobre isso. Eu pregava só isso. Então, eu viajava em Minas, aqui em São Paulo, porque eu sou do Rio, né? E eu vim para São Paulo a primeira vez pelo apostolado. Então, eu viajava só para pregar essa devoção. E essa devoção se espalhou do Brasil inteiro. Aí, depois, o Padre Paulo abraçou a causa, né? O Padre Paulo Ricardo, consagra-te. E aí a gente falou, então não tem mais por que a gente continuar pregando isso, porque o Padre Paulo já está fazendo, né? Se o Padre Paulo está fazendo, não precisa mais ninguém fazer. O Padre Paulo é o Padre Paulo, né? Mas foi muito legal, cara. O pessoal da Canção Nova todo se consagrou por esse método. A Toca de Assis, que era uma grande... Na época estava bombando muito, a Toca toda se consagrou. A Shalom toda se consagrou. Foi muito bom. Enfim, é um método que faz santos. Nesse método, São Luís de Montfort ensina como comungar bem, né? E é o tema da nossa catequese, né? Como comungar bem. São Luís de Montfort vai dizer assim: quem foi a pessoa que melhor comungou na história da humanidade? Ou melhor, quem foi a única pessoa humana que comungou perfeitamente em toda a história? Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora não tem pecado. O que é a comunhão? É se unir a Jesus, né? E quem se une a Jesus perfeitamente é quem não tem pecado. Quanto menos pecado você tiver, mais unido você está a Deus. Certo? Quanto menos pecado você tem, mais em comum união você está com Deus. Quem mais esteve unido a Jesus que Nossa Senhora? E o que é a comunhão? A comunhão não é receber Jesus dentro de você? Literalmente? Corpo, sangue, alma e divindade? Dentro de você? Literalmente? Para que Jesus se une a você? Quem foi a primeira pessoa humana que recebeu Jesus dentro dela? Nossa Senhora, Lucas 1:26, né? O anjo anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então tem até uma música da Toca que diz assim: a primeira que comungou foi a Virgem Maria. Já viram essa música, não? Essa música é muito bonita. A primeira que comungou, o nome da música é esse mesmo, a primeira que comungou. E a música fala: a primeira que comungou foi a Virgem Maria. Então São Luís vai dizer assim: Nossa Senhora é aquela que nunca ofendeu a Jesus. E ele fala assim: como que eu vou receber Jesus sendo eu que sou? Ainda que eu tenha sido me confessado, ainda assim eu não sou digno de receber Jesus, nunca serei. Então ele diz: quando você estiver na fila da procissão eucarística, peça a Nossa Senhora que receba Jesus por você. Diga: Mãe de Deus, vem receber Jesus por mim. Dá-me a graça de receber Jesus por tuas mãos. Entrega Jesus para mim pela mão do Padre. Recebe Jesus por mim, porque o seu coração é imaculado, o meu coração é cheio de sujeira, cheio de pecados, cheio de vícios, cheio de porcaria, e o coração da Senhora é puro. Então recebe Jesus por mim e toma, Mãe, Jesus é meu presente para a Senhora. Oferece Jesus para Nossa Senhora.
Então eu rezo isso. Na procissão eucarística eu digo: Mãe de Deus, eu não sou digno de receber Jesus, nunca fui, jamais serei. Eu sou uma porcaria de homem. Eu sou um vaso cheio de sujeira, de fezes, de vômito, de urina, de tranqueira. Eu sou um lixo, uma porcaria. Mas a Senhora é pura, santa e imaculada. A Senhora é digna, Mãe de Deus, e a Senhora é a rainha do céu e da terra. A Senhora foi a única que recebeu Jesus 100% pura, perfeitamente. Quem é digno de receber Jesus? Somente a Senhora. Então, Mãe, recebe Jesus por mim. Dá-me receber Jesus por tuas mãos e toma, Mãe, Jesus é meu presente para a Senhora. E aí eu comungo dessa forma. Recebo Jesus. São Luís de Montfort aconselha a gente rezar o Magnífica depois da comunhão. Magnífica, aquela oração de Nossa Senhora de Lucas 1,38, em que ela diz: minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito se transporta em santa alegria em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos em sua vida escrava. Por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Por que São Luís fala para a gente rezar essa oração? Porque não é a gente que está rezando. É Nossa Senhora que está rezando em nós. Porque ela recebeu Jesus por nós. Então eu peço para ela receber Jesus por mim, reza o Magnífica, ofereço Jesus como meu presente para ela, e aí eu converso com Jesus. E aí eu posso ter um momento de ação de graças. Então eu vou para a fila da comunhão para receber Jesus, pedindo a Nossa Senhora que receba Jesus por mim. Eu volto para o meu banco rezando Magnífica, agradecendo em nome da Santíssima Virgem, oferecendo Jesus como meu presente para ela, e depois eu converso com Jesus. E aí eu agradeço a Jesus por aquela comunhão, eu me entrego inteiramente a Ele, eu falo: Jesus, faça o mínimo que o Senhor quiser fazer, eu abro as portas do meu coração, me ilumina, me une a Ti, transforma minha vida na Tua vida, transforma meus vícios em virtudes, e vou conversando com Jesus, vou agradecendo, vou adorando, reconhecendo que Ele está ali presente, né? E faço a minha ação de graças. A igreja ensina que aproximadamente 15 minutos depois da comunhão, Jesus permanece em nós, né? Então, às vezes a sua ação de graças demorou 5 minutinhos e já deu prosseguimento nas orações no rito final da missa, né? Já começam os ritos finais. E aí, se acabou a missa muito rápido, você vê que não deu 15 minutos ainda, permanece um pouquinho, vai na Capela do Santíssimo, termina a sua ação de graças. Lembra que aquele momento Jesus está com você fisicamente. Imagina Jesus está visitando a sua casa. Jesus está na sua casa, na casa do seu coração. Imagina você como é que a gente não deve receber uma visita importante na nossa casa. Imagina você se o Papa fosse te visitar, o Papa Leão, fosse na sua casa te visitar, como é que você receberia o Papa Leão? Não é o Papa Leão, é o chefe dele. O chefe do Papa Leão é Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Sabe como é que a gente recebe Jesus muitas vezes? A pessoa comunga, volta para o banco e começa a bater papo. Começa a conversar com outra pessoa, atrapalhar a oração do outro. Ou cantando o cântico que está cantando ali, mas não fala com Jesus. Jesus visita a casa dela e ela não olha nos olhos da visita. Não oferece um cafezinho, não oferece um pedaço de queijo, não conversa com a visita. A gente não faz sala para a visita. Então, nesse momento, a gente precisa fazer sala para Jesus. Precisa fazer sala para Jesus. E, sobretudo, a gente precisa aproveitar esse momento de união com Jesus para pedir a Ele as graças que nós mais precisamos. As graças que nós mais precisamos são as graças necessárias para que nós sejamos santos. Então, pede a graça de perdoar, pede a graça de amar as pessoas. Pensa nas suas dificuldades espirituais. Se você é orgulhoso, pede a graça de ser humilde. Se você é guloso, pede a graça de ser mais continente. Se você tem problema na ordem da castidade, da impureza, pede a Deus a graça de ter um coração mais puro, mais casto, e conversa com Jesus naquele momento. Agradece. Está com raiva de alguém, está com raiva da sogra, pede a Jesus para tirar do seu coração a raiva da sogra, e assim por diante. Pede a Jesus: eu não consigo perdoar, com a raiva do meu chefe. Pede a Jesus a graça de perdoar o seu chefe. Conversa com Jesus, pede a Ele essa graça. É o seu momento com Ele. Após isso, a gente tem os ritos finais, né? Nos ritos finais, mais uma vez, o padre vai fazer a oração pós-comunhão, né? A oração pós-comunhão, a gente vai ficar de pé, o padre vai falar: oremos, ficamos de pé. O padre faz a oração pós-comunhão. Os avisos não fazem parte do rito final, né? Os avisos não são litúrgicos, mas enfim, o padre faz a oração pós-comunhão e dá a bênção final. A bênção final é uma bênção para que a gente cumpra a nossa missão. Que missão? Lá na liturgia da palavra, Deus vai ter nos falado, no tema da liturgia da palavra. Então, na liturgia da palavra, Deus nos fala:
Por exemplo, na liturgia da palavra, Deus falou do perdão. O evangelho foi aquele evangelho que Jesus disse para Pedro: você deve perdoar 7 vezes 7. Não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Isso que Jesus nos falou na liturgia da palavra. Na comunhão, eu vou pedir a Deus a graça de perdoar. Então eu vou falar assim, depois de fazer toda a ação de graça, eu vou falar assim: Senhor Jesus, na liturgia de hoje, o Senhor me chama a perdoar. Eu tenho muita dificuldade de perdoar, Senhor, me ajuda a perdoar e tal. Depois o Padre vai dar a bênção final. E ele vai dizer assim: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E a gente diz graças a Deus. Ou outro rito, essa saudação final também é o diácono que faz. Se não tiver diácono, o padre. Outra saudação final é: glorificai ao Senhor com as vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. O que significa isso? Significa que acabou a missa e começou a missão. Qual é a missão? Aquilo que ele me falou na liturgia da palavra. Se ele me falou de perdão, a missão é eu perdoar, certo? Se ele me falou de amor, a missão é amar. Se ele me falou de oração, a missão é rezar mais. Então, cada vez que eu for à Santa Missa, eu preciso prestar atenção lá na liturgia da palavra, aquilo que Deus vai me dar de missão. E antigamente, falava assim, na missa em latim, né? No rito do... Esqueci o nome do Papa agora. Missa tridentina. Esqueci o nome do rito do Papa, da missa tridentina. Mas a saudação era ite missa est, né? A missa acabou. Vai embora, a missa acabou. Literalmente, né? Ite missa est. Aí, poxa, mas o padre tá falando ite missa est, quer dizer, vai embora, a missa acabou, ele tá expulsando a gente da igreja? Não é expulsando a gente da igreja. É dizendo assim, ó, se liga, acorda. Acabou a missa, começou a missão. Acabou a missa, começou a missão. Ite missa est. Ou seja, você recebeu agora. Você vive. Entendeu? E agora você vai viver. Então, durante a missa, você recebeu. Só recebeu. Ite missa est. A missa acabou. Agora, pessoal, a hora de você viver a sua missa lá fora. Tá bom, gente? Beijo no altar. O padre vai beijar o altar novamente. Esse beijo no altar recorda a paixão de Jesus. O altar é a cruz de Jesus, né? Assim, quando a gente passa no altar, a gente faz a vênia, né? Se Jesus estiver no sacrário, atrás do altar, toda vez que Jesus estiver no sacrário, na flexão, um joelho no chão. Porque a gente está adorando Jesus na Eucaristia. Se Jesus estiver exposto no Santíssimo, os 2 joelhos no chão. Certo? Se não tiver Jesus, for só o altar, e Jesus estiver lá na capela do Santíssimo, só a vênia, uma inclinação profunda. Certo? Então, às vezes a pessoa se confunde, né? A pessoa vai lá e faz uma semi-genuflexão, né? Não faz nem põe o joelho no chão, nem dá um pulinho assim, e às vezes não tem nem Jesus no altar, né? Já viu esses pulinhos que a pessoa dá em frente à igreja? Dá um pulinho e espanta o pernilongo, né? Faz assim, dá um pulinho e espanta o pernilongo. Então, não tem muito sentido, né? A gente tem que saber por que a gente está fazendo, né? Então, já que o altar representa a cruz de Cristo, a gente faz uma vênia profunda para o altar. Né? Se tiver o Santíssimo, a gente vai pôr o joelho no chão. E aí o padre vai beijar o altar que representa Jesus, ele vai dar a volta, vai ficar de frente para o altar. Se tiver o sacrário, ele vai colocar o joelho no chão. Se não tiver o sacrário, ele vai fazer uma vênia. E aí começa a procissão de saída. Então, gente, é muito comum a gente ver nas paróquias, o padre ou o bispo dá uma bênção e o pessoal mete o pé, né? E aí o padre fala assim: ide em paz e que Deus vos acompanhe se ele te alcançar. Porque o cara já tá lá no carro, meu. O cara tá lá no carro, o cara tá do outro lado da rua. Deus vos acompanhe se ele te alcançar, porque Deus tem que sair correndo atrás do cara. Gente, a missa não acaba na bênção final. A missa acaba quando o padre sai do altar e com a procissão de saída. O padre vai fazer a procissão de saída e aí ele vai chegar diante do crucifixo no fundo da igreja ou na sacristia e vai dizer assim: bendigamos ao Senhor, e os ministros vão dizer: demos graças a Deus. O que significa isso? Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Acabou a missa, começou a missão. A procissão de saída significa agora a igreja está em saída. Agora a igreja está em missão. Agora vamos viver a missão. Então quando o padre sai na procissão de saída, sai o padre, o cruciferário, né, com a cruz primeiro, os ministros extraordinários, coroinhas e o padre no final. E sai o padre, significa que nós todos que estamos em pé, a gente vai ficar em pé nesse momento, né? Recebemos a bênção, estamos em pé. Estamos também fazendo parte daquela procissão de saída. Como a gente fez parte na procissão de entrada,
quando o padre entrava, a gente estava em pé, que significa que todos nós estávamos entrando para nos oferecermos com o sacerdote no sacrifício de Jesus. Também todos nós estamos saindo para viver aquilo que Deus nos falou na liturgia da palavra, certo? Gente, então, aqui a gente encerra a nossa meditação sobre a Santa Missa, parte por parte. Tinha algumas coisas para a gente falar sobre o hino de louvor, sobre a oração da coleta, sobre as leituras e tudo mais, mas aí essa catequese ia se estender demais. Já se estendeu por 2 aulas, né? A gente ia ficar 3. Na verdade, dá para a gente falar sobre isso com 10, 12, 15 aulas, né? Porque a liturgia é riquíssima, né? Existem cursos de liturgia, né? Formações de liturgia de meses, mas a ideia é que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então a ideia dessa catequese de hoje é a gente conhecer um pouco da liturgia para que a gente ame a Santa Missa, para que a gente participe melhor da Santa Missa. Então, não sei se vocês vão conseguir a missa amanhã, mas com certeza domingo vocês vão, porque domingo é dia do Senhor e é dia de preceito. Então, quando a gente participar da missa amanhã e domingo, ou apenas domingo, vamos participar bem da Santa Missa, né? Convido vocês a assistirem de novo a catequese da semana passada, da liturgia da palavra, e eu vou postar esse vídeo. Assistam de novo essa catequese de hoje para fixar o conhecimento, né? E aí, quando vocês forem participar da missa domingo, participem bem da missa, mergulhem no mistério, lembre-se onde vocês estão. Vocês estão aos pés da cruz de Jesus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Santos anjos da nossa guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.